Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, cola na resenha do Drex. Justiça ou proteção? Um presidente que é acusado de lesar o clube por tudo isso que já está saindo na mídia, né? O que a polícia está investigando, o que o Ministério Público está investigando e muitas outras coisas que ele, Júlio Casares, está envolvido. É ético, é certo você se utilizar da estrutura do próprio clube e talvez até recursos do próprio clube para sua defesa pessoal? Esse é o assunto que a gente vai tratar nesse vídeo de hoje, porque tá bem claro que essa situação toda está acontecendo dentro do São Paulo. O trabalho do presidente do Conselho Deliberativo em forçar algumas situações para a votação do dia 16 para o afastamento / impeachment do presidente e até mesmo, né, o pedido da justiça para que se mantenha o quórum de votação em 191 votos, isso para mim deixa claro que tanto o presidente do Conselho Deliberativo como a estrutura jurídica e, mais uma vez, talvez recursos do clube estejam sendo usados em pró, a favor de Júlio Casares. E tem mais uma notícia bomba que acabou de sair e eu vou passar para vocês logo na sequência. Fica aí. É isso, meus amigos. Peço para você aquele likezão agora, no início do vídeo, até porque essa chamada aí, se você não contar aqui até agora, é porque você não tá nem aí, não quer saber do vídeo, né? Então deixa aquele likezão, se inscreva aqui no canal Resenha do Drex, né? A gente tenta trazer vídeos diários aí sobre os assuntos mais importantes do São Paulo e é óbvio, mais importante, eu quero saber muito sobre a sua opinião sobre o que a gente vai falar aqui neste vídeo, tá? Bom, a gente vai entrar nesse assunto sobre essa manobra que Júlio Casares, junto com Olten Aires de Abreu Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, estão tentando internamente dentro do clube com recursos e também com a estrutura jurídica para se proteger e usando como escudo contra o impeachment de Júlio Casares. Quero passar a informação fresquinha que acabou de sair antes de eu começar a gravar aqui, que é o seguinte, tá? Cadê a parte aqui do nome da a desembargadora Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, que recebeu, né, o documento do São Paulo Futebol Clube para que fosse mantida todas as especificações faladas na reunião da coletiva do Olten Aires, né, com um quórum ali para 191 votos para o impeachment do Casares, né, com presença apenas, com voto apenas presencial. Vocês lembram muito desse assunto porque a gente trouxe vídeo aqui também, né? Um grupo de advogados e também torcedores entraram com uma liminar para derrubar isso daí e o São Paulo mais uma vez entrou com um pedido para derrubar, para cassar essa liminar. E saiu a resposta da desembargadora Mônica. Essa sim, 10 e faixa, mantendo a liminar. Então, agora, a situação de momento é: se mantém um quórum mínimo para iniciar e deixar registrada a votação de sexta-feira de 191 conselheiros votantes. É o mínimo. Mas,
se mantém a votação híbrida, tanto presencial como online, e se mantém 171 votos para aprovação do afastamento / impeachment de Júlio Casares. Grande vitória do São Paulo, grande vitória de todos os 22 milhões de torcedores do nosso tricolor paulista. Isso é uma vitória. Cabe recurso? Cabe. Mas talvez não tenha tempo hábil para analisar esse recurso. Na justiça, como está agora, pode se prolongar. E vai ter ainda muitos desdobramentos. Mas a vitória de não ser cassada a liminar é muito grande. E mostra a força do que nós, juntos, podemos fazer pelo São Paulo. Só que a limpeza vai continuar, meus amigos. Não é só Casares. A limpeza vai continuar e a gente vai atrás de um por um para tirar o mal pela raiz do clube que a gente sempre ama. Então já queria deixar registrado logo no início essa notícia maravilhosa, né, da permanência da liminar e dos 171 votos e da votação híbrida mantida para o dia 16 lá no São Paulo para o impeachment / afastamento de Júlio Casares. Fechou? Bom, mas agora eu quero saber que tudo isso que eu passei aqui para vocês agora tem um lastro, tem uma estrutura. E como eu disse no início, na nossa chamada, que o Júlio Casares está se aproveitando, usando o São Paulo Futebol Clube e sua estrutura jurídica e recursos para se autoproteger. Até porque o recurso que foi entrado, foi colocado na justiça para se manter as condições que ontem Aires de Abreu Júnior falou em coletiva, não foi a empresa contratada por Júlio Casares na sua proteção e defesa dos trâmites internos do São Paulo que enviou para a justiça. Não, foi o São Paulo Futebol Clube. Foi a vítima mandando um ofício para a justiça para proteger o agressor. Ou para proteger a pessoa que vem lesando o próprio São Paulo, que é a vítima em tudo isso. Então, além do escritório contratado para defender Júlio Casares, aí é com recursos do próprio CPF, até aí também não sei, né? Porque também não tenho como comprovar isso. Né? Então, quer dizer, fica difícil proteger um cara que vem se utilizando do clube, e não é só por conta desse motivo. Ao longo desses últimos 5 anos a gente vê e a gente viu o quão esse cara se promoveu particularmente se utilizando da estrutura São Paulo Futebol Clube, sendo na estrutura de marketing, com lançamentos de produtos internos e de comunicações internas do clube para se autopromover. É dizendo que ele fez pelo São Paulo, ou está fazendo pelo São Paulo, a obra para reduzir as enchentes em volta do Morumbi. Tudo isso ele se acredita para ele mesmo. Por conta de ego. Por conta de uma
elevação, um status, talvez em redes sociais, para se autopromover. E é uma coisa que a gente sempre diz aqui, é o São Paulo sendo usado de escada por essas pessoas que estão lá dentro. É lógico que hoje o foco é Júlio Casares, mas existem outras pessoas lá dentro que fazem a mesma coisa. Que se utilizam, que se aproveitam da instituição para benesses próprias. E a partir desse passo, que é a retirada, o afastamento, ou então a pressão tão forte, que pode sim ainda gerar a renúncia de Júlio Casares, a gente segue e dá um passo à frente. Porque ainda temos Oltenhares de Abreu Júnior, ainda temos Carlos Belmonte, ainda temos Nelson Ferreira, ainda temos Moreto, ainda temos Douglas Schwartzman, ainda temos Mara Casares e toda a trupe. Ah, Dedé do Social também. Então existe toda uma galera, vamos dizer assim, que não podem mais ficar no São Paulo. Que precisam urgentemente ser expulsos, primeiramente das suas cadeiras de conselheiros e cargos dentro do São Paulo, e na sequência expulsos do quadro associativo do clube e serem estritamente proibidos de botar o pé lá a partir do momento que isso acontecer. Então a caminhada é longa ainda, meus amigos. A caminhada é longa, mas a gente não desiste e a gente vai até o fim, tá? Sobre essa manobra e a utilização do São Paulo como escudo, como proteção pessoal, tá? A derrota jurídica que o Casares acaba sofrendo agora é muito grande. É muito grande. Né? Até porque, como a gente já comentou, dificilmente vai ter tempo hábil para conseguir reverter isso, pelo menos antes da votação do dia 16, na próxima sexta-feira. Tá? Mas tudo que ele está tentando fazer internamente, mandando mensagem para conselheiros, você acha que o voto presencial seria porque ele estaria lá? Antes do cara entrar para votar, ele teria uma palavra com a pessoa. Esse é o modus operandi de Júlio Casares, nesse momento. Para tentar, ao máximo, se manter no cargo e, como ele mesmo disse, provar a sua inocência sem deixar o cargo. Eu quero ver agora, Casares. Eu quero ver agora se você vai ter coragem de se manter no cargo e esperar o início da votação no dia 16. Eu quero ver se você tem coragem de fazer isso. Tá? E ficou claro, né, que todas essas barreiras burocráticas, que foram criadas dentro do clube foram para proteção dele. Tudo que foi falado por Oltenhares na coletiva, na última que ele deu, para dar explicações sobre a votação no dia 16, tudo isso foram barreiras colocadas. E eu falo para vocês, isso daí, como o próprio Olten disse, não saiu da minha cabeça. Eu desconfio. Ou então pode até ter sido isso, porque daí saiu da cabeça de Júlio Casares. Né? Então, sim, Júlio Casares ele vem se mantendo protegido atrás do escudo
da instituição São Paulo Futebol Clube para se proteger, para proteger o CPF dele e tentar manter o mínimo de dignidade e talvez todo o prestígio que ele tem nas redes sociais, como ele diz ter. É ético isso? É certo isso? E isso não é passado para o torcedor. Ele não fala isso. Porque é inadmissível você ver o departamento jurídico do clube sendo utilizado em prol ou em defesa do presidente do clube, sendo que o presidente do clube é o acusado. Então, o melhor seria o Júlio Casares ser afastado para não ter nenhum conflito de interesse, porque é o que está acontecendo no São Paulo, um conflito de interesse, para ele cuidar desses processos, tanto os processos internos que estão acontecendo dentro do São Paulo, como os externos, correndo na Polícia Civil e também no Ministério Público. Agora, ele se mantendo dentro do clube, sem ser afastado ou sem renunciar, ele mantém o controle, ele mantém o clube sob supervisão. E ele se utiliza do clube como escudo e proteção pessoal. Isso é justiça? Essa é a justiça que Júlio Casares está procurando? Ao meu ver, é mais do que injustiça, porque ele está tirando proveito, porque ele está sugando tudo o que ele pode e tudo o que ele conseguir da instituição São Paulo Futebol Clube. Quero muito saber a opinião de vocês sobre esse assunto, né? E é lógico, sobre a grande notícia, a vitória da permanência da liminar e os 171 votos para o impeachment e também o afastamento de Júlio Casares. Casares, você tem coragem de não renunciar agora? Tem coragem de se manter e possivelmente, bem provavelmente, perder todas as mordomias caso você perder na votação de sexta-feira? Tem coragem, Casares? Tem coragem? Seja homem. Você não falou que vai se manter para provar a sua inocência? Mantenha-se agora. Espere o resultado da votação. Espere. Quero ver se você tem culhão para isso. Quero muito saber da sua opinião. Deixa no campo dos comentários. Não esquece. Likezão para dar aquela fortalecida. Fechou? A qualquer momento a gente pode voltar com mais notícias e informações do nosso tricolor. Tamo junto. Abraço.